Hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre 3 personagens bíblicos que talvez você conheça bem, mas um deles talvez você não conheça muito bem, porque essa pessoa, eu me identifico um pouco com ela. E eu não sei se você vai se identificar, mas ela não é muito falada. Talvez você nunca tenha ouvido o nome dela, porque não é um nome que se coloca muito nas crianças. Ela talvez seja conhecida por como coadjuvante, se fosse o caso, de ser um filme. Mas eu me identifico com ela porque muitas vezes a gente esquece de algumas pessoas que passam na história, até mesmo bíblica, e esquecemos de que são verdadeiros heróis. Porque assim como eu, assim como você, foram vítimas de algumas situações bem parecidas com as nossas. O nome dela é Agar. Agar. Para você conhecê-la um pouquinho, eu vou contar um pouquinho da história dela. E talvez você, assim como eu, se identifique com ela também. Bom, a história dela está descrita no livro de Gênesis, no capítulo 16, 17 e 18, por aí, se você tiver curiosidade de ler. Bom, a história dela é mais ou menos assim. Eles chegaram no Egito e mentiram. Dá um jeitinho. E Abraão disse que Sarai era sua irmã e não sua esposa, por medo. Saindo do Egito, e a história deles nós vamos contar outro dia, saindo do Egito, eles levaram consigo Agar. E ela foi como serva, ela foi como escrava. E foi morar com eles. Dali ela foi, e ela era egípcia, portanto não era cristã, ela acreditava em muitos deuses, como os deuses do Egito. E ela começou a conhecer o Deus de Abraão, no tempo em que ela viveu com eles. Viveu ali como escrava, como serva, Sara e Abraão. E ela então viveu esse tempo, ficou muito próxima de Sara, tanto que, depois da promessa que Deus deu a Abraão de que ele seria pai de muitas nações, sendo Sara estéril, ela também quis dar um jeitinho, uma mãozinha, uma ajudinha para Deus. E aí vem a nossa primeira grande lição da vida. Não vamos dar ajudinha para Deus. Não vamos dar um jeitinho. Ele não precisa. Porque todas as vezes que a gente faz isso, todas as vezes que a gente tenta, sabe o que acontece? Primeiro, a gente cria tantos problemas para a gente mesmo. A gente cria tanta confusão. Eu já fiz isso algumas vezes, se não dizer várias. E quantas confusões eu criei. Quantos problemas para mim mesma. Quantas dores de cabeça. Dores em todos os lugares do corpo. Quantas confusões. E sabe o que é pior? Muitas confusões para tantas outras pessoas. E esse foi o caso da pobre coitada da nossa amiga. Sabe por quê? Porque, por causa disso, ela saiu da sua terra, do Egito. Talvez você tenha saído da sua terra e veio parar aqui nos Estados Unidos porque alguém, se não dizer você mesmo, quis dar uma ajuda para Deus e criou tantos problemas, que você teve que sair da sua casa, você teve que sair da sua terra, você teve que sair da onde você nasceu, da sua parentela, dos seus familiares, da sua família, de todos os lugares. Teve que morar numa terra distante, numa língua que você não conhece, num povo que você não conhece. Porque alguém criou muitos problemas, tentando dar uma ajuda para Deus. Talvez esse alguém foi você. Talvez esse alguém foi alguém perto de você.
Ou talvez foi alguém completamente estranho, como foi o caso de Sara e Abraão. E sobrou para você, como foi o caso de Agar. E ela foi com eles. E chegou o ponto que Sara, então, mais uma vez, quis dar um jeitinho, quis dar uma ajuda para Deus. Ok, Deus, você vai fazer do meu marido pai de grandes nações? Tá bom. Então eu vou fazer com que ele tome Agar. Agar por mulher. E o filho, então, vai nascer. E ele vai ser pai de grandes nações. E Agar, nossa amiga, mais uma vez, obedecendo a sua dona, a sua chefe, seja como era chamado, ela foi. Deitou com um homem que provavelmente ela tinha todo respeito. E ela o tinha provavelmente como pai. Porque ela era uma moça. Ela era uma moça quando ela foi levada. E ele já devia ter lá para os seus 70. E ela obedeceu. E foi. Ficou grávida. E teve o filho. Teve o filho. O primeiro filho de Abraão. Ismael. Depois disso, ela começou a sofrer pelo ciúme de Sara. Primeiro, ela carrega em sua barriga um bebê que ela sabe que não seria seu filho, porque ela iria entregar a Sara. Mais uma vez, ela é colocada numa posição de uma barriga de aluguel. Depois, ela tem o bebê. E agora, ela entregaria o bebê. Depois, ela começa a ser humilhada. Porque Sara começou a ter ciúme porque viu que Abraão gostava do menino. Era seu filho, seria o herdeiro, seria aquele que levaria adiante tudo aquilo que era do seu pai. E ela começa a ser humilhada. Quantas e quantas vezes você estendeu a mão a alguém que te pediu um grande favor? Eu preciso de você, você tem que fazer isso por mim. E depois você é humilhado e esquecido. Porque, afinal de contas, né? Não precisa mais. Filho de Abraão. Até que chegou um ponto onde o ciúme era tanto que ela pede a Abraão se ela podia mandar ela embora. E Abraão vira para ela e fala: faz o que você quiser. Pois ele já tinha ouvido de Deus que Sara teria um outro filho. E ela então pega ela e joga ela no deserto. Quantas vezes eu e você passamos por situações exatamente iguais? Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar árido. Deserto é lugar onde o dia é muito quente, onde o calor da tribulação, onde o calor é muito forte. E você parece que não vai suportar. E o frio da noite é gélido. Você parece que vai congelar. E ela foi. Diz a Bíblia que aos 13 anos Ismael foi circuncidado, o que nos deixa nítido que 13 anos ela ainda estava junto de Abraão. 13 anos essa mulher estava ali ainda, sofrendo todas as situações de ciúme, de briga, de mal-estar,
naquela família que agora, mais do que nunca, não era dela. Luta, briga, confusão, tudo porque houve um antecipar da promessa, um antecipar de fazer aquilo que a pessoa queria, no lugar de esperar aquilo que Deus tinha preparado. Tantas tribulações, tantas dificuldades. Mas o que eu acho mais bonito nessa história toda de Agar é que Deus é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, que mesmo Abraão tendo errado no início da história, Sara tendo errado no meio da história, Ele sempre trabalha no pano de fundo das situações e Ele é justo. Ele é amor, Ele é justo, Ele é justiça. E não importa os nossos erros, porque a misericórdia dele é tão grande. E aonde operou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque mesmo com todos esses erros, esses atropelos, Ele pega e Ele diz o seguinte: Abraão, eu tenho uma promessa para você, e a promessa é Isaac, é o seu filho com Sara. Eu vou ter uma aliança com ele, mas o teu filho Ismael, eu o abençoarei e ele será forte, muito forte, e será uma nação numerosa. Ele não deixou de abençoar Ismael. Ele era o filho primogênito. Mesmo que foi errado, mesmo que foi um atropelo, mesmo que foi sem a direção, Ismael não tinha culpa disso. Ismael não pediu para nascer, Ismael não tinha culpa. Assim como Agar também não tinha. E Deus sabia disso. E Ele não deixou de abençoar. Porque Ele é justo. E Ele é amor. Ele não tinha culpa disso. E Ele disse: eles serão fortes. Os descendentes dele serão fortes, ele será forte, ele será uma nação numerosa. Sabe que isso me mostra que até quando a gente faz as coisas de uma maneira atropelada, Ele é justo e Ele é fiel. E Ele é justo para abençoar aqueles que são muitas vezes vítimas dos nossos atropelos. E para nos abençoar quando somos vítimas também dos atropelos dos outros. Provavelmente eu acho que nessa hora ela devia estar super decepcionada com aquele Deus de Abraão. Porque afinal de contas ela tinha vindo do Egito cheia de crenças pagãs, toda cheia de deuses, tudo misturado. E de repente ela deve ter olhado para o Deus de Abraão e deve ter ficado apaixonada por um Deus forte, poderoso, um Deus que fala, um Deus de promessa. Deve ter falado: uau, que Deus maravilhoso. Aí de repente ela é maltratada, ela é jogada no deserto. Ela deve ter falado: que Deus horrível, que Deus ruim que essa gente fala. Como que pode falar que Deus é amor, que Deus é bom? E ela esqueceu, talvez, de pensar que uma pessoa machucada machuca. E Sara estava machucada, estava ferida. Nós não vamos falar dela hoje, mas provavelmente ela estava tão ferida
porque ela é estéril, porque ela era estéril. O milagre ainda não tinha acontecido na vida dela. Ela era estéril. E o que mais queria era ter um filho. E ela estava ferida de ver o marido tão feliz brincando com o filho de sua serva. E provavelmente ela estava ferida com tudo isso. Por isso ela não pôde expressar verdadeiramente um amor de Deus genuíno. Por isso ela feriu, por isso ela machucou. Ferida. E talvez decepcionada com Deus. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós esquecemos que pessoas feridas, mesmo quando tem Deus verdadeiro no coração, muitas vezes elas ferem. Mas Deus é tão bom que Ele apareceu para Sara. Desculpa, Ele apareceu para Agar, no deserto. E lá, Ele cuidou dela. Ele disse para ela que ela seria mãe. E que o filho dela, que ela seria a mãe desse filho tão forte. De uma nação tão forte. E lá ela conheceu, face a face. Porque é no deserto das nossas incertezas que a gente conhece um Deus que nos dá certeza que Ele está ali. Porque é no deserto das nossas tristezas que a gente conhece o Deus que dá alegria. Porque é no deserto das nossas angústias que a gente conhece um Deus que nos traz paz. Porque é no deserto do frio que nós conhecemos um Deus que aquece. Porque é no deserto das nossas dores que nós conhecemos um Deus que traz o bálsamo. E a prova disso é que até hoje, os descendentes de Ismael, que são os palestinos, são fortes. E são muito fortes e numerosos. E os descendentes de Isaac, que são os judeus, são abençoados, também são fortes. Hoje, a lição que eu quero deixar para você, que eu tenho aprendido, é que dá um jeitinho, querer ajudar Deus, é cada dia aumentar o número dos nossos problemas. Porque nós somos pequenos demais para querer brincar de Deus. Querer julgar o que Deus está querendo ensinar para os outros é tolice. Porque o único professor da história é Ele. E só Ele sabe, de verdade, o que nós precisamos aprender. Para de querer achar que você pode dizer o que eu ou que alguém tá precisando aprender. Porque no pano de fundo da vida de cada um de nós, só Deus conhece. A Bíblia fala o seguinte: o homem pode ver o exterior, mas só Deus conhece o coração. Quiseram dar um jeitinho e acabaram te colocando de gaiato nesse navio. Não se preocupe. Deus ama converter aquilo que fizeram contra nós em milagre. E se você, porventura, começou uma história tentando dar um jeitinho, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é o Deus do recomeço. Por isso, tome essa lição e começa hoje uma nova história na tua vida. Tenha um dia e uma semana abençoada.